Continuando nossa conversa sobre controle de pragas urbanas, eu vou falar um pouco de escorpião. Escorpião é um exemplo de que existem pragas que sobrevivem desde o início do mundo. Existem relatos que de escorpiões de 400 milhões de anos atrás. No mundo inteiro existem 1.600 espécies. No Brasil são 160 catalogadas. Existem algumas lendas sobre o escorpião que eu queria aqui colocar. Por exemplo, o tipo de veneno do escorpião, a ação desse veneno, ela é inversamente proporcional ao tamanho das patas dianteiras, das garras. Quanto maiores são as garras, menor é a ação do veneno. Então, às vezes, nós nos assustamos com um aracnídeo, esse escorpião muito grande, e, na verdade, ele tem pouco veneno. No Brasil existem duas espécies que são as mais, que existem mais acidentes domésticos e nas cidades todas. Uma é o escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus. Ele é um escorpião não muito grande, porém o seu veneno é bem forte e existem muitos casos de acidentes com ele. O veneno dele, ele atinge o sistema central, o sistema nervoso central e também abaixamento de temperatura, tem vários tipos de ação no ser humano. Só que ele é diretamente proporcional ao tamanho da pessoa. Por exemplo, quanto maior a pessoa, menor é o veneno, menor a ação desse veneno. Então, crianças sofrem muito com isso. O outro é o Titius baiensis, que é um mais escuro e até um pouco maior, só que o seu veneno é muito mais fraco do que do amarelo. Esse escorpião marrom e escorpião amarelo, eles têm vários acidentes relatados. Ele vive mais da metade da vida dele escondido em frestas e seu hábito é noturno. E uma característica que chama muita atenção é que ele é carnívoro, ele se alimenta de insetos menores do que ele. E ele usa inclusive as garras dianteiras e o ferrão exatamente para imobilizar a vítima. E assim como as aranhas, ele não consegue comer a vítima. Então esse veneno serve para dissolver o inseto e nessa dissolução ele vai e chupa o líquido como a aranha, mais ou menos como a aranha. O que acontece é, para fazer o controle desse aracnídeo, nós temos que usar essas características que eu acabei de dizer. Por exemplo, o hábito dele é noturno, né? Então nós temos que tentar terminar com os acessos dele à residência. Esses acessos podem ser os ralos, podem ser frestas de portas, janelas, então tem que se manter fechada ou telada, né, ou obstruir esses acessos. Outra fonte importante também é a alimentação dele. Como ele se alimenta de outros insetos, é um carnívoro, de insetos menores do que ele, né, ele acaba sendo necessário se fazer o controle desses outros insetos, muitas vezes também com inseticida. Um outro ponto importante também que a gente tem que colocar aqui é o abrigo deles. Muitas vezes nós terminamos uma reforma, a gente deixa restos de obra no quintal, tudo, é o abrigo perfeito para o escorpião. Então o que eu estou dizendo é realmente para nós aplicarmos a eliminação dos 4 ases, que são o alimento dele, o abrigo, o acesso e a água. A água é um pouco mais difícil, então você acaba tendo não acúmulo de água, algumas coisas assim, mas se você eliminar o abrigo, o acesso e o alimento, você já está fazendo um controle bom. E ao contrário do que a mídia andou espalhando por aí também, que não existia inseticida contra escorpião, não é verdade. Existe sim alguns tipos de inseticida, pelo menos que funcionam, que tem registro e funciona. Só que pela característica desse aracnídeo, pelas patas, né, ele anda elevado do solo, o tipo de ação do inseticida é uma ação indireta e não diretamente como inseto mais rasteiro. E nessa ação indireta, ele acaba demorando mais tempo para vir a morrer, vir a óbito. Então, acontecem alguns acidentes até nessa hora. Então, o interessante é você manter sempre a sua casa sem materiais acumulados, fazer um bom tratamento contra outros insetos, usando-se inseticidas. Nesse inseticida também usar esse inseticida anti-escorpiônico, que existem uns de amplo aspecto que pode pegar ele também. E principalmente, tomar muito cuidado com crianças que acabam mexendo em todas essas partes. Nós temos que lembrar de não enfrentar o escorpião. O escorpião, ele é um animal peçonhento. A pessoa, assim, nós, fora quem estuda isso, não sabe diferenciar qual que é mais venenoso ou não. Então, não enfrente ele, né? Chame alguma pessoa que possa fazer isso de uma forma técnica e correta. Mas, em caso de acidente, sempre informar para os motoristas da ambulância, do resgate em si, que foi uma picada de escorpião e que ele tem o treinamento para levar no centro de atendimento onde existe o anti-escorpiônico, o soro anti-escorpiônico.